se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O grito da Travessa do Ouvidor. As sombras da Travessa do Ouvidor pareciam mais densas naquela noite de neblina. Cada lâmpada antiga lançava um círculo fraco de luz, e o resto da rua permanecia engolido pela escuridão. O vento trazia murmúrios, como se a própria cidade falasse em segredo. Um grito súbito quebrou o silêncio, ecoando pelas paredes estreitas e descuidadas. Era um som humano, mas distorcido, como se tivesse passado por algum tipo de dor ancestral antes de alcançar os ouvidos dos moradores. Os cães, assustados, corriam para se esconder, e janelas se fechavam com pressa. Dizem que há décadas alguém desapareceu nessa travessa, e desde então, histórias de aparições e lamentos começaram a se espalhar. Moradores mais antigos evitavam caminhar por ali à noite, mas curiosos e turistas frequentemente ignoravam os avisos. Na esquina da velha loja de ferragens, um homem encapuzado observava a rua, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Suas sombras se misturavam à neblina, tornando impossível distinguir a silhueta de qualquer ser humano comum. O ar tinha um cheiro metálico e úmido, e a sensação de ser observado fazia o coração acelerar. Alguns afirmavam sentir mãos frias roçando suas costas quando passavam apressados pela travessa, mas ninguém sabia se era real ou fruto da mente afetada pelo medo. Um som de passos rápidos e descompassados ecoou por trás, e o homem encapuzado desapareceu, como se fosse engolido pela própria noite. Quem ouviu o barulho se virou, mas não encontrou nada além de escuridão e a sensação de que algo respirava atrás deles. A Travessa do Ouvidor parecia viva, sussurrando segredos que ninguém queria ouvir. Cada beco, cada porta antiga, parecia guardar histórias que não deveriam ser desenterradas. E ainda assim, algo chamava os incautos para seguir adiante, atraídos pelo mistério sombrio. No fim da rua, uma porta rangia sozinha. Ninguém morava ali há anos, mas o rangido parecia formar palavras incompreensíveis. Quem ousava aproximar-se sentia o peso do medo atravessando sua pele como lâminas invisíveis. A primeira pessoa a desaparecer naquela noite foi um jovem fotógrafo, atraído pelo clima antigo e decadente da travessa. Ele entrou com a câmera em punho, determinado a registrar algo sobrenatural, sem perceber que estava sendo observado. O grito ecoou novamente, mais próximo desta vez, e o ar ficou pesado, quase sufocante. Ele girou a câmera, tentando capturar qualquer movimento, mas a lente apenas mostrava sombras se contorcendo em formas humanas impossíveis. Passos surgiram atrás dele, silenciosos, mas rápidos. Quando se virou, não havia ninguém. A sensação de presença era tão forte que fez seus dentes tremerem. Um arrepio subiu pela espinha, e ele percebeu que algo invisível estava seguindo cada passo seu. Tentando manter a calma, ele avançou pela travessa, mas cada sombra parecia se alongar, engolindo a luz da lanterna. As paredes pareciam se fechar, e o grito que ouvira antes voltou, agora muito mais próximo e angustiante. Ele chegou a uma porta entreaberta, da qual emanava um brilho pálido. Curioso, colocou a câmera para dentro, mas o que viu na tela o fez recuar. Figuras indistintas, com rostos retorcidos, pareciam olhar diretamente para ele, movendo-se de maneira antinatural. O medo tomou conta, e ele tentou correr, mas a travessa parecia se alongar infinitamente. Cada passo era mais lento que o anterior, como se estivesse preso em algum tipo de armadilha temporal. O grito transformou-se em uma risada macabra, reverberando pelas paredes antigas. Então, uma mão fria tocou seu ombro. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém. A câmera caiu no chão, captando apenas sua própria sombra se contorcendo contra a parede, e o que parecia ser a porta desaparecendo na escuridão. O silêncio voltou abruptamente, e a travessa ficou vazia. Nenhum sinal do jovem fotógrafo restou, apenas a sensação de que algo havia se alimentado do medo dele naquela noite. No dia seguinte, moradores comentavam em sussurros sobre a noite anterior. Algumas janelas permaneciam fechadas, e portas trancadas mais firmemente. Mas ninguém conseguia evitar a curiosidade que queimava no peito, mesmo diante do terror. Um grupo de adolescentes decidiu desafiar a travessa, acreditando que tudo não passava de histórias antigas. Riam, zombando do que chamavam de lendas urbanas,
até que a neblina os envolveu, e o silêncio absoluto tomou conta do lugar. Eles sentiram o ar ficando pesado, e os passos ecoando de maneira que não correspondiam aos seus próprios movimentos. Um deles apontou para o final da travessa, onde a porta do antigo armazém parecia abrir sozinha, convidando-os a entrar. O medo começou a corroer a coragem, e ainda assim, um impulso estranho os empurrou para frente. Ao atravessarem o portão, um grito horrível cortou o ar, paralisando todos por segundos que pareceram horas. Dentro do armazém, figuras distorcidas surgiram nas paredes, projetadas por uma luz invisível. Os rostos, humanos, mas corrompidos pelo sofrimento, olhavam fixamente, emitindo sussurros que confundiam a mente. Tentaram correr, mas a saída parecia sempre mais distante. Cada corredor se transformava em um labirinto interminável, e o grito agora era constante, ecoando dentro de suas próprias cabeças. O desespero tomou conta, e a primeira garota desapareceu diante de todos, engolida por uma sombra que se desprendeu da parede. O grupo entrou em pânico total, e os sobreviventes correram sem olhar para trás, jurando nunca mais voltar à travessa do ouvidor. Quando saíram, a travessa parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o vento carregava ainda o eco de um grito distante, lembrando-os de que algo ali nunca dormia. Com o tempo, a travessa começou a ganhar fama entre turistas e moradores. Alguns diziam ouvir passos e gritos à noite, outros simplesmente sentiam uma presença gelada ao passar. As histórias circulavam, mas ninguém ousava investigar profundamente. Um investigador paranormal decidiu passar uma noite na travessa, determinado a registrar qualquer fenômeno. Armado com equipamentos e câmeras, ele entrou com cautela, observando cada canto com atenção. A neblina logo o cercou, e os sensores começaram a disparar sinais de movimento que não correspondiam a nenhum ser visível. Um frio intenso percorreu seu corpo, e o grito começou novamente, reverberando com intensidade crescente. Ele apontou a câmera para o final da rua, e capturou algo que fez seu coração congelar, uma figura encapuzada observando, imóvel, os olhos brilhando com uma luz impossível. O ar parecia vibrar, e cada respiração do investigador se tornava mais difícil. Tentando manter a racionalidade, começou a andar, mas cada passo ecoava em múltiplas direções, confundindo a percepção do espaço. O grito se tornou quase ensurdecedor, preenchendo cada fresta da travessa e atingindo sua mente com força brutal. Em um corredor lateral, sombras começaram a se desprender das paredes, movendo-se em formas humanas e emitindo sussurros de dor e raiva. O investigador percebeu que não estava apenas registrando fenômenos, mas enfrentando algo que se alimentava de medo. Desesperado, tentou sair, mas a travessa parecia se expandir e contrair ao mesmo tempo. Ele correu, tropeçando em escombros invisíveis, até finalmente encontrar a luz do outro lado, a sensação de estar vivo misturada a um terror que jamais esqueceria. Quando se virou, a travessa parecia silenciosa e normal novamente. Mas no vídeo que gravara, os gritos ecoavam, e figuras encapuzadas surgiam entre sombras, lembrando que a travessa do ouvidor nunca descansava. Os anos passaram, e a travessa permaneceu envolta em lendas. Alguns moradores relatavam sentir arrepios ou ouvir murmúrios, mas poucos ousavam falar abertamente. O medo tornou-se uma presença constante, invisível, mas sentida. Novos desaparecimentos foram registrados, sempre de pessoas curiosas ou inconsequentes. Nenhum corpo era encontrado, apenas ecos de gritos e câmeras abandonadas com imagens perturbadoras. A travessa alimentava-se da curiosidade humana, crescendo em mistério a cada noite. Alguns tentaram exorcizar ou purificar o local, mas nada funcionava. Cada ritual parecia apenas intensificar a presença, fazendo com que a escuridão se tornasse ainda mais densa e os gritos mais perturbadores. Uma noite, um morador idoso contou que o grito inicial da travessa era de alguém que, há décadas, fora injustiçado e morto ali. Desde então, a dor daquele ser impregnara o local, e quem ousasse aproximar-se poderia sentir o peso de sua vingança. A travessa do ouvidor se tornou um ponto de referência do terror urbano do Rio de Janeiro. Ninguém caminhava por ali sem um arrepio percorrendo a espinha, e cada luz que piscava parecia murmurar o nome de quem se aproximava. Apesar do medo, a curiosidade humana nunca cessava.
Alguns ainda caminhavam pela travessa, desafiando histórias e gritos, em busca de fotos, vídeos ou apenas do sabor proibido de se sentir vivo diante do desconhecido. O grito continuava, eterno, como lembrança de que certas dores nunca se dissipam. E quem passasse pela travessa do ouvidor à noite podia ouvir, mesmo que sussurrante, o som de algo que jamais deixaria a rua em paz. A travessa permanecia, viva e sombria, observando, sussurrando, e lembrando a todos que algumas ruas guardam segredos que o tempo não consegue apagar. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.